Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Elisiane. Juntos vamos a estudiar um pouquinho mais. Seja bem-vindo, né? Se esforce, preste bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai crescer, vai avançar aí na sua aprendizagem, no seu conhecimento. O que aprenderemos? A ver, gênero textual que vamos utilizar em esta classe, historieta. Em língua, na parte gramatical, empleo del imperativo negativo. O objetivo das nossas aulas são sempre promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada, inseridas no universo social do estudante. Bien? A ver, então, para reflexionar. Vamos pensar aí, analisar as imagens e também a informação que vem aí escrita junto das imagens. Nunca vuelvas a hacer eso. No vas a salir. No me hables así. Observa estas situações. Que tienen em comum? O que todas essas situações aí têm em comum? O que nos sugerem? Observe aí. A gente vê que todas elas têm aí o ponto de exclamação, bem importante, né? Quando você está fazendo uma declaração, está sendo contundente aí no que está dizendo. Vamos ver então sobre o que se trata. Todas as situações indicam ordem ou proibição. Então, essas situações que vimos anteriormente ali indicam uma ordem ou uma proibição. Em espanhol, o uso do imperativo é muito abundante em la comunicação. Então, muito utilizado na comunicação formal, informal, na escrita, na comunicação oral, o imperativo é bem importante, muito utilizado. Por isso é importante você prestar bastante atenção para saber utilizar. Em las frases que seguem, temos exemplos do uso do imperativo negativo. Nunca vuelvas a hacer eso. No vas a salir. Estão vendo aí a importância aí do ponto de exclamação utilizado aí nas frases? Inclusive, na primeira frase, ó, faltou aqui, peço perdão pelo erro, faltou aqui o ponto de exclamação no início da frase, nunca vuelvas a hacer eso. Devia ter um ponto de exclamação, igual tem aqui na segunda frase, no vas a salir. Imperativo negativo. Estamos aí estudando, vejam, observe em los ejemplos que siguen las palabras que antecedem el verbo. No me vengas com estas excusas falsas, que no cuelan. Então, não venha com falsas desculpas aí, que a gente tem aí o uso de uma gíria, né? Elas não colam, não convencem. Nunca compres estes produtos, pues são malos para la salud. Outra frase, jamás le digas nada sobre esto de la fiesta. E a última, no tengas miedo. Percebemos aí que as palavras destacadas, elas aparecem sempre antes do verbo, antes da forma verbal, e elas indicam aí negação, no me vengas, nunca compres, jamás le digas. No tengas miedo. Então, temos aí no, nunca, jamás, para fazer aí a indicação de negação. Vamos a reflexionar. Se tu plan A não funcionou e el plan B tampouco, no te rindas hasta la Z. Então, vamos aí traduzir, compreender o que o Gaturro está querendo dizer aí. Se o teu plano A não funcionou, não deu certo, o plano B também não, tampouco, também não. No te rindas, não se renda. Não se renda até chegar no Z. Então, você tem o alfabeto inteiro aí para ir intentando, né? Para continuar aí. Consegues compreender o sentido do enunciado de Gaturro? Temos aí, então, a primeira atividade a esse respeito. Temos aí novamente a declaração do Gaturro, se tu plan A não funcionou e el plan B tampouco, no te rindas hasta la Z. E agora temos aí destacado a expressão no te rindas. Qual é a ideia principal do enunciado? A ideia principal é essa que eu estava comentando, iniciei aí a análise com vocês. Observa a parte destacada. ¿Sabrías decir cuál es el modo de conjugación?
Essa parte destacada ali, no te rindas, você sabe dizer qual que é esse modo de conjugação utilizado ali? Causa estranheza o modo como o verbo rendir está sendo usado? Você conhecia já esse verbo? Ou ele causou um pouco de estranheza aí, no te rindas? Tá? Um tempo para você responder aí essas 3 perguntas e já voltamos para corrigir. Muy bien, a conferir entonces las respuestas. ¿Cuál es la idea principal del enunciado? La idea es que no debemos desistir jamais, então não devemos desistir. Observa a parte destacada, no te rindas. ¿Sabrías decir qual es el modo de conjugação? Então estamos falando nessa aula sobre o modo de conjugação em el imperativo negativo. É esse o modo de conjugação, no te rindas. ¿Causa estranheza o modo como o verbo rendir está sendo usado? Sim, a princípio eu acredito que para a maioria dos estudantes causa estranheza sim. O verbo rendir é um verbo irregular, por isso nos parece tão diferente. Por isso que causa estranheza, por causa da sua irregularidade. Quando que um verbo é irregular? Quando existe mudança ali na raiz daquela palavra, sabe? Aquela parte da onde vem o seu significado, existe ali uma alteração, é o que ocorre aqui com esse verbo. A formação del imperativo negativo é basada em el modo subjuntivo. Então, seria bem importante que você já tivesse total compreensão, ou pelo menos o básico, né, de conhecimento sobre o modo de conjugação do subjuntivo, que é um modo hipotético, onde não existe certeza, onde há uma incerteza, certo? Porque o imperativo negativo, ele está baseado, né, no modo de conjugação do subjuntivo. Se você conhece o subjuntivo, muito simples daí passar para o imperativo negativo. A gente vai ver alguns exemplos aí a seguir. É solo cuestión de tiempo para que se rindan los rebeldes. Então, é só uma questão de tempo para que se rendam os rebeldes. Temos aí o verbo rendir, destacado, e aqui uma indicação. Esse verbo aqui, ele está no presente de subjuntivo. É um modo hipotético, né? É só uma questão de tempo para que se rendam. Então, não há uma certeza se irão se render ou não. E o modo subjuntivo, ele trata disso, de um modo hipotético. Vamos à continuação. Temos aqui a conjugação do verbo rendir no presente do subjuntivo,
tá? E temos ali já o verbo rendir no imperativo negativo, certo? O que ocorre? O que tem de diferente de uma tabela para outra? No presente do subjuntivo, nós temos o io, pronome pessoal io. Já aqui no imperativo negativo, vocês viram que não tem o io. Por quê? Não é comum uma pessoa dar ordem para si própria, né? Já que o imperativo trata-se de ordens, conselhos, então uma pessoa não fica dando ordens, conselhos, instruções para si mesma. Então, por isso, não temos o io ali no imperativo negativo. Mas nas demais aqui, ó, tu, ele, nós outros, vosotros e eles, o que acontece de diferente? Apenas se coloca o no, a palavra no antes do verbo ali, para indicar o negativo. Então, a gente tem aqui o subjuntivo, que eu rinda, que tu rindas, que ele e usted rinda, que nós outros rindamos, que vosotros rindais, que eles ou ustedes rindam. O que mudou? Somente essa expressão no, que pode ser também substituída por jamás, por nunca, por tampouco, tá? Só foi colocado no. O restante permaneceu tudo igual. Então, resumindo, olha só o que nós temos aí. Nós sempre utilizamos a expressão de negação, aqui temos no, o verbo no presente de subjuntivo, tá vendo? No te calles, no mas te calles, se queda no te calles, que forma aí o imperativo negativo. No mas llores, verbo llorar no subjuntivo, né? No llores está no imperativo negativo. Atividade 2. Lê el comic e depois contesta as perguntas. Então, vamos a ler. No te rindas, lucha. No te calles, dilo. No te caigas, levántate. No llores, ríe. No te detengas, anda. No te vayas, regresa. Temos aí um mensagem de ânimo e vamos ver aí quais são as perguntas. Qual é o mensagem que passa Gaturro com estes conselhos? Qual que é o tema, a mensagem dele aí? Responda em espanhol. Em la B, em no te rindas, no te calles, no te caigas, no llores, no te detengas e no te vayas. La forma verbal está conjugada com tu ou com usted. E por quê? Olha só, tem uma dica ali ao lado, observe. No rindas está conjugado com tu. No rinda, sem o S, com os T. Pense um pouquinho, responda e nós já voltamos para corrigir. Listo, chicos, muy bien, vamos a corregir.
Então, qual é o mensaje que passa Gaturro? Passa um mensagem de ânimo, ¿bien? Em la B, em no te rindas, no te calles, no te caigas, no llores, no te detengas e no te vayas. La forma verbal está conjugada com tu ou com usted e por quê? Está conjugada com tu, pues hay el uso del lenguaje informal. Então, o tu a gente vai utilizar tu ou vos na informalidade, né? E o usted na linguagem formal. Exemplos de frases com imperativo negativo irregular, com os verbos irregulares. No pidas la cuenta todavía, não peça a conta ainda. Quiero ahora um postre, eu quero pedir agora uma sobremesa. Então temos aí no pidas com o verbo pedir. No juegues com mis sentimientos, por favor. Verbo jugar. Aqui o sentido é brincar nesse contexto. Não brinque com os meus sentimentos. No sigas los consejos de esa dieta. Verbo seguir, no sigas. No digas todo lo que sabes. Temos aí o verbo decir. No digas. No hayas todo lo que puedes. Temos o verbo hacer. No hagas. No vayas a la tienda. A tienda é a loja, não vá até a loja, né? Temos o verbo ir, veja aí, trata-se de um verbo irregular, no vayas. O que vayas tem a ver com ir, né? Mas trata-se da mesma forma verbal, né? Aí conjugada no imperativo negativo. A princípio, os verbos irregulares, eles apresentam bastante dificuldade ou dúvidas, mas na continuidade, quando você persiste nos estudos e nas leituras, você vai aí tendo mais facilidade para compreender. Temos aí a atividade 3 agora. Elige dos de los tres verbos que se oferecem em cada imagem ou piensas em outros. Então, se você não quiser utilizar esses que estão aqui, você pode pensar em outros verbos. Imaginas que estão dizendo los personagens. Então, para você imaginar o que um está dizendo para o outro aqui, nessas imagens. Você pode escolher os verbos que estão aqui, utilizar um outro. ¿Te acuerdas como utilizar frases em imperativo negativo? Então, você vai elaborar aqui uma frase no imperativo negativo, com um dos verbos, ou pode ser outro, tá? Analisando aqui a imagem, para esse contexto. Essa frase ela tem que ter sentido dentro desse contexto. Um tempinho aí para você responder e já voltamos para corrigir. Listo, muy bien. Vamos
corrigir. Na verdade, vamos ver aqui as sugestões de respostas que eu trago, né? Você, com certeza, elaborou frases diferentes, mas é importante que você fizesse o uso aqui do imperativo negativo, bien? No me ignores. Utilizei aqui na primeira frase o verbo ignorar. Olha ali a situação do casal. No me ignores. Perdão, meu amor. Quem será que está pedindo perdão? O homem ou a mulher? Eu fico imaginando que seja o homem. Vamos ver ali. Trabalhar, tachar e repetir. Temos aí que esto no se repita. Ou no trabajas mais aqui. Então, situação aí do chefe e o seu funcionário. Bien? Eu acho que você deve ter feito alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Vamos agora para a nossa atividade de número 4. Convierte las frases de los carteles em imperativo negativo. Então, aqui nós temos algumas frases que estão no modo afirmativo. Proibido girar à la izquierda. Estão aí no afirmativo. É uma proibição, né? Mas está no afirmativo. Você vai mudar para o imperativo negativo. Proibido encender fogo. Proibido tirar basura. Proibido jogar lixo ali, né? Naquele local. Então, vamos lá. Você vai fazer a transcrição. Vai mudar, vai reescrever, mas aí utilizando o imperativo negativo, com aquelas palavras de negação, aquelas expressões que já vimos. Um tempinho aí para você fazer e já voltamos. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo se quedaron ahí las frases en el imperativo negativo? Proibido girar a la izquierda? No gires a la izquierda. Utilizei aí tu. Com usted, como que fica? No gire a la izquierda. Proibido encender fuego. No enciendas fuego. Utilizando tu. Utilizando usted, se queda assim. No encienda fuego. Proibido tirar basura. No tires la basura. Com tu e com usted, no tire. Bien? A ver, que estudiamos, leemos cómics e imágenes e localizamos as informações implícitas e explícitas. O que quer dizer isso, implícito ou explícito? As informações explícitas são aquelas que, ao ler um texto, você observa e percebe logo de início, com bastante facilidade. Já as informações implícitas é aquela leitura que você faz com mais atenção, com reflexão, aquilo que está nas entrelinhas. Vimos lá a conjugação do verbo rendir. Conhecemos esse verbo aí, esse verbo irregular. E conhecemos outros exemplos do imperativo negativo irregular. Muy bien, chicos.
Por hoy es solo. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.